Ministros do STF enlouquecem e criam uma teoria absurda. Por essa, ninguém esperava. Vejam só, pessoal, agora na altura do campeonato, agora eles vêm com essa ideia, uma ideia absurda que nós vamos mostrar aqui. Realmente ficaram loucos. Por essa, a gente não estava esperando. E ainda, nós vamos mostrar numa outra matéria aqui que a jornalista Malu Gaspar, aquela do Globo, que soltou os podres de todo mundo, pois é, ela acaba de colocar Alexandre Moraes em uma grande armadilha, uma arapuca que não vai ter como ele sair. Vocês vão ver aqui. E mais, nós vamos trazer aqui nesse vídeo também que o governo norte-americano, pessoal, quer fazer uma nova lei Magnitsky para Moraes, vai ser sancionado novamente. Nós vamos trazer essas 3 matérias, esse vídeo está sensacional. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, realmente o clima está tenso e os ministros estão apavorados. Confira essa matéria aí e voltamos em seguida. STF surta e vira caso de manicômio. Ministros enlouqueceram. Gente, agora o STF, ele não é mais caso de cadeia. Ele é caso de manicômio. Eu vou mostrar agora para você a nova teoria da conspiração surreal e inacreditável que os ministros enrolados do caso Master agora estão inventando tudo para se defender, fazer uma cortina de fumaça. Olha aqui o que foi que o Ricardo Noblat publicou lá no X. Senta aí na cadeira para você ver o que eu vou te mostrar agora. E antes aqui uma importante advertência. Blog do Ricardo Noblat, em geral, gente, faz mal para a saúde mental. Agora aqui você vai ver uma exceção que vale a pena ler, que confirma a regra geral de que não vale a pena. E não porque tenha razão aqui o que ele escreveu, mas sim para a gente destruir, para a gente mostrar o absurdo, como eles estão desesperados. Olha aqui, as reações duras dos ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, contra integrantes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, têm como origem uma grande desconfiança. Nossa, gente, qual será? O que será que está acontecendo? Vamos ver. Os ministros do Supremo desconfiam que integrantes da antiga Operação Lava Jato permanecem em cargos chaves nesses 2 órgãos e estão agindo para desmoralizar o Supremo e atingir o governo. Aspas. A Lava Jato está super estruturada ainda. Seus integrantes estão em postos chaves da PGR e o Moro. O Moro. Ele tem agentes da Polícia Federal absolutamente ligados a ele. Basta lembrar que quando o ministro Dias Toffoli pediu uma liminar de busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba, demorou quase um mês para ser cumprida. Ele teve que nomear agentes específicos da confiança dele. Gente, isso aqui é o quê? Stand-up comedy? E olha aqui, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, aquele que vai de bermudinha ao STF, ele admitiu à coluna que remanescentes da Lava Jato na Polícia Federal e PGR estão por trás dos ataques desferidos contra os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Segundo Cacai, trata-se de uma operação que teria como coordenador o senador e ex-juiz Sérgio Moro, que coordenou a Lava Jato quando estava à frente da 13ª Vara Federal. Cacai, olha, espero que você tenha sido muito, mas muito bem pago para passar toda essa vergonha a ponto de se dizer uma coisa dessas, viu? Torço que tenha sido bem pago, que a vergonha aqui tá muito grande. Gente, olha só aí essa teoria da conspiração. Então, veja bem, Moraes e Toffoli são vítimas inocentes de uma conspiração da Lava Jato. Coitadinhos, tadinhos deles, gente. A esposa do Moraes, ela não fez um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Não. Foi armação da Lava Jato. E o Toffoli, hein? O Toffoli ele não vendeu a parte dele do Resort Itaiaia por 35 milhões de reais para uma teia criminosa. Não. Foi armação da Lava Jato. E as mensagens do Vorcaro pedindo conseguiu bloquear para o Moraes? A armação da Lava Jato, a degustação de uísque de luxo de 3,2 milhões de reais em Londres, armação, tudo armação da Lava Jato. É verdade esse bilhete, sei, viu? Alguns ministros, gente, eles precisam agora tirar a toga e tirar a toga, deixar de lado, pegar um chapéu de alumínio e botar na cabeça. Porque eles chegaram aí ao nível do terraplanismo jurídico. E olha a ironia suprema disso tudo. Seria muito bom que a Lava Jato tivesse de fato provado os maus feitos dos ministros. Mas
Eles cuidaram de acabar com a Lava Jato antes disso. Eles destruíram a operação quando eles viram que a operação estava chegando perto deles. Anularam sentenças, puniram procuradores, acabaram com tudo porque eles são intocáveis. E agora eles estão vendo aí fantasmas da Lava Jato perseguindo eles. Mas não são fantasmas, é uma narrativa. Tudo com uma ajudinha, com uma mãozinha aí do Prerrô. Eles estão tentando criar uma cortina de fumaça, dizendo: olha, nós não somos corruptos, nós somos perseguidos pela Lava Jato. Gente, imagina aí o tamanho do desespero, o grau do desespero deles para eles forçarem a barra assim. Isso mostra que a gente está incomodando, que a gente está chegando perto, que eles estão se sentindo ameaçados pela primeira vez, que os pedidos de impeachment eles têm chance agora, que a gente está incomodando, porque reparem, gente, quem está investigando o Moraes e o Toffoli não é a Lava Jato, é o ministro André Mendonça, é a Polícia Federal. Isso debaixo do comando do governo Lula, que eles dizem que é a Lava Jato agora que está atacando. Vocês veem como não tem nem pé nem cabeça? Olha o tamanho do desespero para eles inventarem isso. Foi o próprio STF que afastou Toffoli no caso Master. Não foi a Lava Jato. Olha o que disse o senador Sérgio Moro sobre essa loucura aí deles, ó. No universo da loucura do PT e de alguns advogados picaretas do clube da impunidade, eu ainda controlo Polícia Federal e Ministério Público. Também mando em parte da imprensa. Mais fácil criar teorias da conspiração do que admitir responsabilidades. Eu diria ainda, do que encarar a realidade. E sabe o que isso mostra, gente? Que eles sabem que eles estão encurralados, que as provas são reais, que os escândalos são verdadeiros. Então, a última cartada que eles tiram da manga é teoria da conspiração. Mas deixa eu fazer uma comparação aqui que o próprio STF vai entender bem. Vocês lembram do apartamento do Gedel? Aquele com 50 milhões de reais escondidos em malas de viagem, em caixas de papelão. Você lembra desse apartamento? Qual a diferença do caso Gedel para os casos de Moraes e de Toffoli? O caso dos ministros é bem mais grave, porque o Gedel escondia dinheiro em malas e o Moraes e o Toffoli esconderam embaixo da toga. Eles usaram o cargo de ministro do Supremo para proteger esquemas. Gedel foi preso. Moraes e Toffoli continuam julgando. E sabe do que nós precisamos? De uma nova Lava Jato, exclusiva para investigar os ministros que esconderam dezenas de milhões de reais embaixo da sua toga. Porque a Lava Jato original investigou políticos, empresários e até ex-presidente, mas nunca investigou ministros do Supremo porque eles se blindaram. Você lembra da delação do Cabral que falava que o Toffoli vendia sentenças? Pois é, foi arquivada com o voto do próprio Toffoli. Se lembra da investigação sobre a família do ministro Dias Toffoli, que apontava indícios de sonegação e lavagem de dinheiro feita pela Receita Federal? Pois é, Alexandre de Moraes determinou numa ordem monocrática direta que ele não poderia dar, determinou a paralisação das investigações. Hoje ele sabe por quê. Por que a Receita estava investigando o Toffoli? Você lembra ainda da investigação da Receita Federal sobre a família do ministro Gilmar Mendes? Investigação por indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro? Pois é, foi paralisada por ordem do próprio ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente olha o todo, fica mais fácil entender o que está de fato acontecendo. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa nova teoria da conspiração aí dos ministros do Supremo, hein? Pois é, agora nós vamos mostrar a segunda parte desse vídeo, pois a jornalista Malu Gaspar, aquela que ultimamente tem tido informações aí privilegiadas, não sabemos da onde que ela tem tido essas informações, mas o que interessa mesmo é que ela acaba de colocar ali o Moraes numa sinuca de bico que não vai ter como ele sair. Preste atenção, quem vai trazer para nós ali é o Thiago Pavinato ali do Metrópolis e vai mostrar essa história que desta vez não tem como sair. Preste atenção. Como é que o escritório sabe disso? O escritório de advocacia cuida do celular do Moraes, o que é mais grave ainda, João, a coisa vai ficando pior. Vai ficando pior, como você bem colocou, a simples troca de mensagens entre o Vorcar e o Alexandre de Moraes, tendo o contrato lá com a esposa, por si só constitui mais um ato para afastamento do ministro, é mais um ato. E como você bem falou de forma bastante precisa, a Globo, né, o Grupo Globo, vem agora
querendo cortar a cabeça dessa serpente, né? Mas também fomentou. E ainda fala na questão do golpe de Estado, mantém a história, a narrativa do golpe de Estado, que naquele momento teria sido importante a atuação do Alexandre de Moraes, enfim, o que não é verdade, evidentemente que foi uma atuação ilegal e que constitui evidente abuso de autoridade desde lá. Então, quem que se faça essa meia-culpa. Agora, é importante dizer que tá me parecendo aquela estratégia meio da Vaza Jato, também Vaza Tog, enfim, Pavinato, que a Globo, enfim, os jornalistas vão lá, soltam uma parte da matéria, o Alexandre de Moraes se apressa em negar, ele faz uma meia-culpa, ele faz uma nota e depois eles vêm com uma maior ainda, falando, desmentindo. Então me parece que está nesse processo de fritura, me parece que vão saindo mais coisas, vídeo esse vazamento parcial do Vorcaro com a namorada, a noiva, Parcial enfim. não, foi inteiro. Foi inteiro, meu Deus do céu. É inteiro, aquilo não é parcial. Tem centenas de páginas. A conversa dele com a Marta Graef. Você leu? Não. Eu não consegui terminar de ler. Porque Era muito de fato, grande. é muita muito coisa, grande. mas está inteira a conversa. Só aquela conversa, você vê que o sujeito não pode ser inocente nem no momento do nascimento. Fica até difícil acreditar que ele geria tudo isso, né? Até pelo nível da linguagem ali que ele coloca, muito erro de português, alguma dificuldade de comunicação ali com a Marta, enfim. Me parece até que ele estaria mais representando outros grupos do que sendo ele mesmo o grande articulador ali do esquema todo, até pela forma que ele se colocava ali. Então, que se afaste o ministro Alexandre de Moraes. É importante, foi protocolado hoje um novo pedido de impeachment, ou foi apresentado, não sei como que os deputados falaram lá, se eles só vão protocolar, acho que me parece que já protocolaram hoje um novo pedido. Então, que o Senado acorde de uma vez por todas. Precisa haver o afastamento desses ministros que certamente estão envolvidos. E eu acho que nos próximos dias, como eu disse, Pavinato, vão sair mais documentos, talvez até imagens de alguns juízes, ministros ou grandes autoridades, não estou especulando nomes aqui, envolvidos nessas festas, nessa mansão, ou em encontros, porque é impossível que tenha ocorrido tantos encontros e não tenha nenhuma imagem. E como falou ali na matéria, a Polícia Federal disse que recuperou as imagens dos prints. Então, tem muita coisa aí para sair. Me parece que essa do Vorcaro com a namorada, a noiva, enfim, foi só o aperitivo. Ó, aprecia aí, porque já vem mais. Porque quando sair, por exemplo, se sai o teor lá do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, é para afastamento se a imediato. gente está na conversa do ponto da peleleca branca, imagina a hora que chegar na peleleca preta. Então, é só essa do Vorcaro já teve esses elementos. Imagina quando sair dele com potencialmente o que seria o Alexandre de Moraes. Com a Vivi, a doutora Vivi já deixou claro que com ela não teve contato. Não, com ela não. Muito engraçado. Falam com todo mundo, menos com a advogada de 129 milhões. Sabe o que isso me lembrou, Cláudio? Quando o Lula era presidente e foi reeleito, logo no começo do Lula 2, 2007, um advogado que ficou assim bilionário foi o sogro do Cristiano Zanin, Dr. Roberto Teixeira, padrinho do Lulinha, e o Lula é padrinho da mulher do Cristiano Zanin, a Valesca, filha do Roberto Teixeira, tanto que ele era conhecido como o primeiro compadre. Foi capa de Veja, capa da revista Época, que a Época era dirigida pelo Augusto Nunes. E começaram-se a levantar suspeitas, né, desse enriquecimento vertiginoso do Roberto Teixeira, sendo ele o primeiro compadre. Lembro eu que o Roberto Teixeira chamou a imprensa no escritório, não mandou nota. Chamou a imprensa na maior sala do escritório, na rua Padre João Manuel, nos Jardins, em São Paulo. Convidou todos a subirem ao 10º andar. Onde estava nessa sala? Centenas e centenas de pastas e trabalhos de acompanhamento processual. Muita pasta. Aí ele olhou bem para os jornalistas e falava, bom, eu desafio aqui a vocês a dizerem que eu não trabalho, podem olhar todas as pastas. Aí eu te pergunto, algum jornalista abriu as pastas? Não. Mas podia, ele colocou lá de Sim. A Vivi fez isso? Não. Mandou parecer, mas não fez nada.
Mas o Roberto Nem o Teixeira, contrato e nem os pareceres, né? porque se os jornalistas ali no Roberto Teixeira em 2007 dessem a sorte de pegar uma pasta, abrir e ver que era pasta de papel em branco, aí eles tinham matéria para falar, agora já prescreveu tudo isso aí, eu posso contar. Mas nem isso ela fez. Pois é, e não, os pareceres não estão aí, o contrato também ela não mostrou, e ela emitiu na nota, né, o escritório, alguém a serviço dela, de que essas reuniões e esses pareceres diziam respeito à elaboração de um projeto de compliance. Então veja só. Depois o que é compliance, porque eu não sei. Compliance é comprometimento, né? É você seguir à risca, com muito rigor, o que determinada empresa a qual você vai prestar serviço impõe a você. Com transparência, com... como é que a gente fala? Na verdade, não é nem comprometimento, né? É adequação de tudo que você faz e as suas condutas, tendo transparência, ética, moral, para que você não fira nenhum dever, nenhuma missão da empresa a qual você vai prestar serviço. Isso se refere ao Banco Central. O Banco Central exige que você tenha um setor de compliance e governança corporativa. E era isso, supostamente, que esse trabalho que a dona Vivi fazia se destinava, porque, como ela disse aí, ela não atuou em nenhum processo. Você, inclusive, foi um dos primeiros a falar, né? Não tem nenhum processo. Atuar depende. Atuar em nível de atriz pode ser. Volta. O indivíduo faz de conta do physique do role, né? Uhum. Ela interpreta a advogada, aí ela atuou como advogada. Essas conduções recentes ela não estava também, né? Como a advogada dele. Lembra que ele teve uma oitiva na Polícia Federal? Ele só trocava mensagem com o marido e com ela nada. Ela não acompanhou oitiva na Polícia Federal, ela não fez nada. Ela nem sabe, nem ela ia fazer o que ela não sabe? Pelo menos acompanhar, né? Cumprir o contrato, né, Pavinato? Mas enfim. Agora, chama bastante atenção, como você está falando. O Vorcaro, ele é um sujeito, ele é um gentleman, desses cavaleiros que não se fazem mais. Tanto ele respeita o Moraes, que ele falava, ao invés de falar com a mulher dele direto, ele não... Para não ter nem nada, né? O marido, para não ter problema nenhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora captei vossa mensagem. Essa mulher deve ser também uma coisa assim, você chegar perto, não vou cair em tentativa. E loura, porque o Vorcaro gosta de loura, né? Uhum. Todas, né? Ele tem essa fama. É a futura, né? Ela tem essa fama de papa loura. Não. E gastava dinheiro, hein? 222 milhões numa festa. Bom, eu acho que a loura que ele mais gastou foi a mulher do Moraes. Acho que não teve uma loura que ele tenha gastado mais do que a mulher do Moraes. Não, a festa que ele fez supostamente de noivado com a Marta Graef custou 222 milhões de reais. Mas daí foi pra ele e ela. Pra eles dois. Então ainda tá. 210, a mulher do Moraes tá na frente. Tá na frente. Eu disse isso hoje, Pavinato, eu vou falar aqui para você. Me parece, né, tudo que a gente tem visto e tal, que tem saído na imprensa, que tem feito agora um trabalho, como você disse, para expor o Mussolini da Moca, me parece que o Vorcaro deu dinheiro, pagou o que ele entendia como o seu salvo-conduto. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou tomar conta de tudo, e o sonho dele, está descrito também nas mensagens, era ser André Esteves, né? Eu quero ser André Esteves e para isso eu preciso estar livre para fazer aquilo que eu quiser. O sonho dele era esse, era ser o homem mais poderoso do setor financeiro brasileiro. Só que começou, infelizmente ou felizmente para nós, de um jeito totalmente errado, totalmente enviesado, e agora está sendo exposto, e junto com ele as entranhas do poder da República. E todos os três poderes estão envolvidos. E a gente começa a ver desdobramentos, né, atitudes como a do Alcolumbre e outras tantas lá em Brasília, que mostram que todos estão temendo o que o Vorcaro possa dizer em uma provável delação. Agora, uma coisa eu posso dizer com toda certeza, Pavinato, me colocando no lugar dele, inclusive. Imagina viver nababescamente, dessa maneira, essa festa de 222 milhões na Itália é algo inimaginável. É cinematográfico. Ele usou, inclusive, para falar em cinematografia, ele usou um dos locais em que foi filmado o Poderoso Chefão, um castelo maravilhoso. Ele viveu tão nababescamente
que passar uma semana numa cela de 6 metros quadrados, numa cama de concreto com um colchãozinho fininho assim, e onde você não tem uma televisão, não tem nada para ele passar o tempo, e a privada é um buraco de concreto no chão, eu te diria que ele não vai aguentar muito tempo e logo a gente vai ter uma delação. Será que além do CDB e do CDI ele vai apresentar o DEI? Dê isso para aquele, dê isso para aquele, como diz o carioca de Maniel Volcaro. O cara. Será que ele vai apresentar o DEI? Eu acredito nisso, Pavinato. Acho que ele não vai aguentar. Bom, agora, lembra do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas? Agora nós temos as desculpas póstumas do panaca geral do regime, que é a cruza do Rony Cócegas com a Vera da Praça, o Paulo Gonet. Pois é, pessoal, e quando a gente pensa que não tem mais nada para acontecer, olha só mais essa. Agora, o governo norte-americano pode sancionar novamente Alexandre de Moraes e o advogado Jeffrey Chikine, aquele mesmo que participou do julgamento ali de Jair Bolsonaro, vai mostrar para nós aqui o Moraes vai ser sancionado de novo e você vai saber o motivo. Confira aí. Gente, olha só essa notícia que a gente começa o dia hoje, trazida pelo Metrópolis. Segundo o Metrópolis, o governo americano está avaliando retomar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos estudam retomar a sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos, liderado pelo republicano Donald Trump, avalia a possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com base na chamada Lei Magnitsky. A informação foi relatada à coluna por 3 fontes de forma independente entre si ao longo dos últimos 2 meses. Viram isso? E por quê? Segundo o Metrópolis, o governo americano ficou sabendo do livro escrito pelo Alexandre de Moraes, que trata da regulação das redes sociais, e entendeu isso como um risco às liberdades e um risco às empresas americanas no Brasil. Esse foi o livro escrito por Alexandre de Moraes, que é Democracia, grande democracia, né? Como eles adoram falar em democracia, né? Se isso que eles vivem é democracia, então eu não sei o que efetivamente é democracia. Democracia e redes sociais, desafio de combater o populismo digital extremista. Todo mundo é extremista. Ele que é um democrata, né? Esse livro foi publicado em 2014, mas parece que só agora o Departamento de Estado americano leu esse livro e, segundo os bastidores, ficaram apavorados com as ideias que Alexandre de Moraes coloca aqui. Segundo o governo americano, esse livro prega a censura nas redes sociais. E nós não duvidamos disso. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também acompanha com preocupação a influência das ideias defendidas por Moraes sobre a regulação das redes sociais. O ministro é autor de um livro intitulado Democracia e Redes Sociais, Desafio de Combater o Populismo Digital Extremista. Lançado em outubro de 2024, foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado. Na obra, Moraes defende que empresas de redes sociais devem ser regulamentadas e responsabilizadas de forma semelhante ao que acontece hoje com as empresas de comunicação tradicionais. Para o governo Trump, essa visão de Moraes pode representar uma ameaça aos valores centrais dos Estados Unidos, como a liberdade de expressão, além de influenciar juristas e governos de outros países. E nós concordamos, é exatamente isso que Moraes quer, regular as redes sociais. Não esqueçamos que o Lula já está trabalhando nisso. Lula quer apoio da China para regular redes sociais. Estamos tirando a liberdade de contar safadeza. Olha só, Lula já está pregando isso desde a metade de 2025. E o Trump sabe disso. Vocês acham que o governo americano não está monitorando de perto o que está acontecendo no Brasil? Trump sabe muito bem mexer esse tabuleiro e ele não quer que haja uma censura às redes sociais no Brasil, porque senão as empresas americanas perderão muito. O Brasil, depois dos Estados Unidos,
é o país do mundo que mais consome rede social americana. Qualquer forma de regulação nas redes sociais no Brasil gerará impactos financeiros aos Estados Unidos. E é isso que o governo americano não quer, por isso começa essa nova fumaça de sanção Magnitsky, de novo, a Moraes. Uma bomba para começar o dia soltada pelo Metrópolis. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Realmente, pessoal, essa decisão dos ministros do Supremo, essa tal dessa teoria da conspiração que eles criaram, que nós mostramos aqui no início do vídeo, é um absurdo. O Deltan Dallagnol mostrou para nós aqui, eles querem criar agora uma teoria justamente para se defenderem. Na verdade, é tudo que eles fazem. É uma narrativa que o próprio governo também usa, que agora os ministros do Supremo usam, e um vitimismo que não tem tamanho. A verdade é que todos querem saber, né, levantar as togas deles para saber aonde eles esconderam os bilhões e bilhões desviados aí, até mesmo pelo Banco Master. E outros bancos também financeiras que deram golpe dos velhinhos. É isso que nós queremos saber. O que nós queremos mesmo é que seja feita a CPMI do Banco Master. O que nós queremos mesmo é que o Lulinha vá lá na CPMI do INSS para poder falar o que ele sabe. O que nós queremos é que o Vorcaro faça a delação dele, premiada ou sem ser premiada, do jeito que for, mas que ele coloque a boca no trombone. E outra, olha só, essa Malu Gaspar, eu não sei o que aconteceu. E eu não sei também quem é o informante dela, mas ela tem um informante, uma fonte muito quente, porque toda semana ela solta algo. Olha só, teve um advogado aqui da Rádio Auriverde que falou o seguinte, muito interessante a colocação, a análise dele. Ele falou o seguinte, vocês viram que de um tempo para cá, de 1 a 2 meses para cá, tem sido anunciado cada dia uma bomba diferente, cada semana um escândalo diferente envolvendo um dos ministros, cada hora pega um. É o Moraes, é o Toffoli, daqui a pouco é o Fachin também com a sua reunião secreta ali. E aí, por que este ano, né, de janeiro para cá, tem vindo todas essas notícias? E segundo ele, esse advogado ali na Rádio Auriverde, ele diz o seguinte, que lá no final do ano passado, quando retiraram a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, foi feita uma espécie de acordo com o governo e com o STF, justamente para quê? Para que eles parassem de perseguir a direita e para que afrouxassem a corda no pescoço aí dos bolsonaristas, né? E de uma forma seria, por exemplo, aprovando a dosimetria ou até mesmo a anistia dos presos políticos, coisa que não aconteceu, porque o Lula foi lá e vetou a dosimetria. E a anistia, o projeto de anistia, nem em votação chegou a ser. E aí, pessoal, parece, segundo esse advogado da Rádio Auriverde, parece que o secretário Marco Rubio, o Donald Trump, o seu vice também, o Pence e outros mais, parece que chegaram à conclusão, então, o seguinte, já que vocês não querem recuar, então vamos soltar então alguns podres da Suprema Corte, do filho do Lula, do filho do presidente, vamos começar a divulgar, porque o sistema de inteligência norte-americano, ele sabe de tudo, não se engane, pessoal, eles sabem de tudo. Tudo que acontece aqui no Brasil, de corrupção, de roubalheiro, de milícia, de grupo narcoterrorista, eles já sabem. Isso não é segredo para eles. Existe uma central de monitoramento na Carolina do Norte, Carolina do Sul, que eles fiscalizam toda a América Central e a América do Sul. E eles fiscalizam tudo, através de satélites, através de inteligência artificial, através até mesmo de pessoas que já estão aqui no Brasil, né? Tem agentes infiltrados. E aí, pessoal, a hora que os Estados Unidos quiser, eles começam a soltar os podres, né? Abrir a caixa preta aí dos 3 poderes. Não é só de um, não, dos 3. Então, de acordo ali com o pessoal da Rádio Auriverde, como o acordo foi quebrado no final do ano passado com o próprio STF e eles não pararam de perseguir os bolsonaristas, não afrouxaram as cordas, principalmente com relação a Jair Bolsonaro e aos presos políticos também, então começou semana após semana, Malu Gaspar, Lauro Jardim, Metrópolis, Poder 360, um tanto de portal de notícias começou a soltar
uma notícia ruim após a outra, envolvendo um ministro, envolvendo outro ministro, filho do presidente. Vocês pararam para perceber que não foi à toa e que não foi assim simplesmente do nada, mas de 2 meses para cá, toda semana um escândalo novo? E isso tem a ver com a inteligência norte-americana, pessoal. É bom entender o seguinte, o Donald Trump ele tem um plano de dominação mundial. Na verdade, alguns acham que é de pacificação, outros falam que é de dominação. O importante mesmo é o seguinte, assim como ele fez com a Venezuela, para poder libertar a Venezuela, capturou Maduro e agora vai dar sequência, ainda não terminou, vai dar sequência ao plano de pacificação ali na Venezuela. Da mesma forma fez lá no Irã e da mesma forma vai fazer aqui também no Brasil, só que em cada país é de uma forma diferente porque as pessoas são diferentes. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, muitos falam assim, o rombo do Banco Master, o Vorcar, o Dias Toffoli, essa confusão foi descoberta pela CPMI do INSS. Não, foi vazado, foram informações vazadas pela inteligência norte-americana através da mídia brasileira. Você se lembra no ano passado, quando a Folha de São Paulo soltou, parece que 3 vezes, soltou 3 documentários falando sobre a interferência do governo passado dos Estados Unidos em Joe Biden, por exemplo, nas eleições aqui do Brasil, por exemplo, também na Suprema Corte e outras coisas. A Folha de São Paulo soltou isso no ano passado, só que de repente parou. Diz que tinha 6 gigas de 6 terabytes ou 6 gigas, não sei, de informações, a Folha de São Paulo e tal. De repente eles pararam com tudo, da noite pro dia. Aí volta esses outros jornalistas aí, da Globo, inclusive, da Globo, soltando aí esses podres. Tudo isso, pessoal, tem o dedo e tem a mão de alguém muito mais forte do que os que estão ali em Brasília. Então, é um jogo, é uma guerra, uma geopolítica, uma guerra política e internacional, justamente porque, se vocês não repararam, a direita está voltando em vários países aqui da América do Sul. Por exemplo, a Argentina começou voltando. O Chile, essa semana, é a posse do presidente de direita. Ali na Colômbia, esse ano, vai ter eleições ali onde o presidente de esquerda deve cair. Nós temos também no Equador uma grande mudança. Nós temos no Panamá uma grande mudança. El Salvador, o Bukele entrou lá e prendeu mais de 2.000 presos ali, né? Nós temos uma grande virada da América do Sul e América Central para a direita. E esse movimento, ele tende a continuar e o Trump ainda tem mais 1 ano e meio de mandato. Ou seja, vai fazer muito estrago até lá. Se preparem, pessoal. Então, o barco está virando e eu, se fosse você, ficava do lado certo. E eu acredito que você já está. Se você está nos ouvindo até aqui, é porque você já pensa da forma correta. Não tem como esse governo ou esse desgoverno, como a gente gosta de falar, continuar do jeito que tá, não dá. E do jeito que tá também não dá para você continuar sem se inscrever aqui nesse canal. Não é possível que você chegou até aqui e ainda não clicou no botão para se inscrever. Olha o tanto de matéria que nós trazemos aqui. Todos os dias nós trabalhamos para poder buscar o que existe de mais importante para você, notícias com credibilidade, aquilo que a mídia velha, a grande mídia velha, não vai mostrar. Por isso que esse canal chama Paralelo News, porque nós fazemos um paralelo entre as notícias e você precisa se inscrever aqui para ficar bem informado. Você sabia também que o YouTube é essa plataforma, entrega em primeiro lugar para quem é inscrito. Os vídeos são entregues por ordem de inscrição. Quem é inscrito primeiro, recebe primeiro. Quem não é inscrito, só assiste de vez em quando, vai receber só daqui a pouco. Então, se inscreve, dá um like nesse vídeo. E eu vou te pedir também para compartilhar esse vídeo, pessoal. Eu tenho pedido isso aqui e é muito importante porque se cada um que está assistindo esse vídeo agora compartilhar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, olha como que nós podemos chegar a mais pessoas e as pessoas possam ver o que realmente está acontecendo em Brasília. Então, clica aqui embaixo, tem uma setinha assim para o lado. Se você clicar nela, você vai abrir o WhatsApp, o grupo da família, o Facebook e manda para todo mundo para que todos possam saber da verdade. Forte abraço e até a próxima.